Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos preparativos, para a gente iniciar mais uma live, para a gente falar um pouco sobre a estima do nosso amigo Reginaldo Alves, que é um dos parceiros aí que está entrando com a gente agora, para a gente conversar um pouco sobre essa instituição. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Ricardo. Está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo direitinho. Ok. Bom, primeiro é uma satisfação a gente poder receber aqui no nosso perfil do Instagram para poder fazer um bate-papo, fazer uma conversa sobre a instituição IPA, o Instituto Agronômico de Pernambuco, onde você está tendo a honra aí de estar à frente de um dos cargos mais importantes dessa instituição. Então, a gente vai estar hoje fazendo esse bate-papo descontraído aí para que os nossos seguidores possam conhecer um pouco da instituição, dos programas e também da sua atuação, enquanto diretor de extensão rural aqui no estado de Pernambuco, um trabalho voltado aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais. Bom, primeiro eu queria aqui agradecer a todo mundo que vai estar acompanhando a live, agradecer a todos que vão acompanhar depois, porque a gente deixa gravado aqui na nossa página. E dizer também que na próxima semana, na terça-feira, a gente vai estar com a live com o Danilo, do Banco do Nordeste, o articulador regional do Banco do Nordeste, Danilo, que a gente vai estar falando sobre as políticas de crédito que são voltadas para os trabalhadores rurais através do Banco do Nordeste, essa instituição muito importante também para os trabalhadores e para o comércio da nossa região. Bom, meu amigo Reginaldo, primeiro eu queria que você se apresentasse aos nossos seguidores, falasse um pouco de você, e aí depois a gente entra conhecendo um pouco da estrutura do IPA. Seja bem-vindo. Ok, Ricardo, obrigado. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar participando desse momento. Saudar aí ao povo do Agreste Meridional e as pessoas que estão chegando aí, acompanhando esse bate-papo. Bom, eu me chamo Reginaldo Alves, eu sou natural lá. Um abraço aí ao Carlos Francisco, que é da minha cidade, lá de Oricuri. Eu sou lá da região do Araripe, natural da cidade de Oricuri. Bom, minha vida profissional, ela inicia participando da ONG Caatinga, que é uma das organizações que atua lá no território do Araripe. É uma organização não governamental de apoio à agricultura familiar. Então, no Caatinga, a gente desenvolveu um trabalho lá durante 20 anos. E depois eu fui convidado para fazer algumas participações no governo do estado, a partir de 2011. Estive no ProRural, coordenei o projeto Cisterna do ProRural por um tempo lá, ainda com o companheiro José Patriota, hoje prefeito de Afogados da Engazeira, presidente da AMUP, grande gestor. E depois eu fui convidado para fazer parte da então Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, criada ainda em 2011 pelo então governador Eduardo Campos. E na Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, eu assumi uma função de gerente de assistência técnica e depois, mais na frente, eu assumi uma função de diretor de sustentabilidade e fui, na verdade, desenvolver o papel, à época, de secretário executivo do Comitê de Enfrentamento à Seca, à estiagem, a Operação Seca. Não sei se você lembra que tinha um comitê que coordenava as ações da Operação Seca. E aí a gente ficou na secretaria executiva desse comitê, que foi um longo tempo, de 2011 até 2014. O secretário Ranilson Ramos, a coordenar os trabalhos do comitê da Operação Seca. Bom, aí depois eu me afastei do governo, tive uma participação, um trabalho na ONG Diaconia,
coordenei um projeto lá de implantação de biodigestores. Inclusive, tem alguns biodigestores desse projeto implantado aí em Jupi, Bom Conselho, São Bento e Caetés, né? Que é o projeto financiado pela Caixa Econômica, pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica. E aí depois eu fui convidado para fazer um trabalho na FETAP, né, como assessor de meio ambiente, e mais recentemente fui convidado para desenvolver esse trabalho na diretoria de extensão do IPA, que estamos aí desde fevereiro do ano passado, contribuindo aí com essa instituição importantíssima para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural do Estado. E a gente está aí na diretoria de extensão rural, que é o braço do IPA, né, de prestar o serviço de assessoria técnica aos agricultores familiares. Mas é essa a nossa história, um pouco da nossa caminhada. Diante de um currículo desse, eu acredito que a escolha não poderia ser a melhor, né? A verdade é que você já passou, já percorreu muita estrada, né? Já tem muito chão aí. E um trabalho bem voltado para a sociedade civil organizada, né, Reginaldo? Muito próximo da sociedade civil organizada. Graças a Deus, a gente participou de muitas conquistas da sociedade civil organizada. Eu estive na coordenação da ASA Pernambuco durante 10 anos, junto com o então coordenador do Centro Sabiá, José Aldo Santos. A gente fazia a coordenação da ASA Pernambuco e nesse período a gente contribuiu com o conjunto de organizações de Pernambuco para que várias conquistas elas se efetivassem. Eu acho que o programa Cisternas, o programa 1 milhão de cisternas, o programa Segunda Água, né, os programas de convivência com o semiárido, o programa Cimentos, tudo isso é fruto de um trabalho que vem lá de trás, lá dos anos 80, dos anos 90, né, que ele vem se acumulando e chegou num momento importante de tornar-se políticas públicas e assim foram efetivadas com recurso público, né, com uma política de Estado, e isso é muito bom. E é prazeroso ter participado disso tudo, sabe, Ricardo? Isso faz com que a gente chega nesses 30 anos, de 30 e poucos anos. Eu não vou dizer muito tempo não, senão o povo vai pensar que eu sou velho. Mas é uma caminhada... Às vezes as pessoas não entendem, né, a luta que a gente acaba passando. Às vezes a gente assume cargos, mas aí alguém fala, mas rapaz, aquele cargo aquela pessoa pegou e acaba não olhando o currículo, a estrada que a pessoa percorreu e acaba julgando de forma pejorativa, infelizmente. Mas acontece muito. Vamos entrar na linha aqui do IPA para que as pessoas conheçam essa instituição, como você mesmo falou, muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu queria que você apresentasse como que é organizada a instituição IPA, né, a nível de Estado, né, como ela é posta, né, com todas as suas diretorias e um pouco da sua diretoria em si. Tudo bem. Só dizer que está acompanhando a gente várias figuras importantes do IPA, a Silvana, o Jean, já vi aqui. Um abraço também para o meu amigo Assis Júnior, lá de Oricuri. Na verdade, Assis Júnior Ricardo Jucá, um abração, Jucá, companheirão do ProRural. Mas veja, o IPA, a história do IPA é anos, então tem uma caminhada aí longa e de grande importância e de grande relevância para a agricultura do estado de Pernambuco. O IPA ele foi criado essencialmente para fazer pesquisa. Então, foi criado enquanto instituto de pesquisa. E, enquanto instituto de pesquisa, contribuiu de forma grandiosa para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, nós temos pesquisas do IPA históricas, principalmente no melhoramento genético de bovinos, né? O IPA é detentora da melhor variedade de semente de cebola, né, que se tem no Nordeste. Então, é uma instituição que tem um histórico de pesquisa grandioso e
E mais à frente, o IPA absolveu o trabalho de extensão, né? Ele, com a extinção da antiga Emater, da EBAP, né? E o trabalho de extensão foi absolvido para o IPA, também foi absolvido o trabalho de recursos hídricos que era desenvolvido pela antiga Cisagro. Então, você tem hoje uma instituição que foi criada essencialmente para pesquisa, mas que ela absolveu o trabalho de recursos hídricos e hoje tem a diretoria de infraestrutura hídrica coordenada pelo companheiro Flávio Duarte e a diretoria de extensão rural que a gente está coordenando nesse momento. E essa diretoria de extensão rural, ela tem uma importância grandiosa porque já chegamos a, hoje não, que a gente está com uma dificuldade em função de encerramento de alguns contratos, mas a extensão rural já esteve presente em 182 dos 184 municípios do estado. Ou seja, nós tínhamos um extensionista presente ali em cada município. Hoje nós temos aproximadamente 36 municípios que está faltando a presença física do extensionista, mas que a gente está fazendo escalonamento para que aquele município ele seja atendido 1 ou 2 vezes por semana, né, mesmo que não tenha o extensionista fixo. E o trabalho de extensão, ele é amplo, ele se confunde às vezes também com o trabalho social, né, mas a essência da extensão é fazer formação, dar apoio técnico, fazer a visita de campo, discutir com os agricultores os problemas do seu cotidiano ali da produção, da produção agrícola, da produção pecuária. E a extensão ela é alimentada um pouco pela pesquisa, né, do que é desenvolvido na pesquisa, né, do que é discutido também em outros espaços de desenvolvimento de tecnologia, seja na Embrapa, seja no universo das organizações sociais, né. Um exemplo disso é o trabalho com agroecologia, né, que é desenvolvido dentro da extensão do IPA, que bebe muito do que foi produzido nas organizações, né, no Centro Sabiá, na ONG Caatinga, na ONG Chapada. Então, esse intercâmbio de experiências, de conhecimento, ele hoje é vivenciado também pela extensão rural do IPA. Então, a extensão rural ela tem uma dinâmica anual, né, de cadastramento de famílias. A gente tem metas do ano passado para cá, que temos perseguido uma meta de cadastrar em torno de 50 ou 70 mil famílias por ano, né, que é o universo, digamos assim, a nossa capacidade de atendimento em função da equipe que nós temos, né. São mais de 320 profissionais na área de extensão, e dependendo do aporte financeiro de recursos, a gente contrata alguns extensionistas temporários. E a gente está agora, encerrou um contrato agora, segundo semestre do ano passado, e a gente ainda não conseguiu renovar esse contrato. Então, nós tivemos, Ricardo, o ano passado, o desligamento de 72 profissionais. Na verdade, de 98 profissionais, e nós estávamos tentando contratar 72, mas já estávamos com tudo pronto para contratar agora no início desse ano, mas surgiu essa situação da pandemia que terminou frustrando essa contratação, né, para poder fazer essa complementação da equipe, que é justamente para suprir esses municípios que estão sem extensionista nesse momento. Então, o trabalho ele se dá, primeiro, por alguns processos de capacitação, tem uma intensidade importante de capacitação, de formação dos agricultores, mas se dá também pelos atendimentos, que a gente chama de atendimentos. Então, por exemplo, se um município tem lá acesso a 500 propostas de crédito do Pronaf-B, ou do Crédito Amigo do Banco do Nordeste, ou do Pronaf do Banco do Brasil, esse acesso ao crédito ele tem o primeiro critério de acesso ao crédito é ter a DAP. Então, o trabalho que o IPA faz de
emissão de DAP, de renovação de DAP, ele é um atendimento, mas é um trabalho que tem uma importância grande, porque ela permite que a família tenha acesso ao crédito, tenha acesso à inscrição do Garantia Safra, tenha acesso ao fornecimento do PAA, tenha acesso a se credenciar nos programas do governo federal, de um modo geral. Então, esse atendimento, às vezes, a pessoa diz, o IPA só emite DAP. Não, o IPA viabiliza o acesso dos agricultores aos programas de governo. Sem a DAP, o acesso ele é negado, ele não é permitido. Então, essa é a importância grande. Então, quando a gente vê um município com um certo número de propostas de crédito, ali por trás tem um trabalho do IPA. Mesmo que não seja na elaboração da proposta do crédito, mas no trabalho de emissão de DAP, no atendimento ali nos escritórios para fazer o projeto de crédito, né? Então, isso é toda uma dinâmica que a equipe desenvolve no município, que às vezes não é medida, não é percebida, né? E às vezes também não é reconhecida. Mas nós estamos aqui para fazer reconhecer, né? Beleza. A gente vê muita confusão por parte até de algumas lideranças, posso dizer assim, de associações, pessoas, trabalhadores que não entendem ainda, não diferenciam, não sabem diferenciar um pouco do que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o IPA e a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar. Você poderia fazer uma distinção de cada uma para que essas pessoas, esses trabalhadores... Precisamos entender o seguinte, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, ela é a Secretaria de Estado que dá as diretrizes do desenvolvimento da agricultura no Estado. Então, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a Secretaria tem 4 órgãos vinculados a ela. O órgão vinculado é aquela que ela está dentro da estrutura organizacional da Secretaria. Então, nós temos o IPA, que tem essas 3 frentes de trabalho, pesquisa, extensão e infraestrutura hídrica. Nós temos a ADAGRO, que tem como frente de trabalho a fiscalização e a vigilância sanitária, o trabalho de vigilância sanitária, e nós temos o ITERP, que também é da estrutura da Secretaria, que é o Instituto de Terras de Pernambuco, e ainda temos a SEASA, que, apesar de ser uma organização social, ela é da estrutura da Secretaria. E também o ProRural. O ProRural é parte da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Então, o conjunto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Secretaria, esses 4 órgãos executivos, órgãos vinculados, ProRural, IPA, ITERP, ADAGRO e SEASA, e ainda tem ali a Agricultura e também a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, né, que é uma secretaria executiva que coordena as políticas para a agricultura familiar. Então, por exemplo, está sob a coordenação da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar o Programa Garantia Safra, né, o Programa de Implantação de Cisterna da Segunda Água. Então, alguns programas eles são coordenados pela Secretaria Executiva da Agricultura Familiar. O que diferencia é que a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, ela é um braço executivo da SDA. O ProRural é um programa. Reginaldo,
Sim. Deu uma cortadinha aí no seu sinal. Não sei se você está me ouvindo, tá? Eu estou ouvindo, agora sim, estou ouvindo. Ok. Volta só um pouquinho a sua explicação em relação à secretaria e retoma porque cortou realmente. Eu acho que foi o sinal. Deu para entender até que ponto? Só para eu ver de onde. Está cortando a sua. Eu acho que é o seu sinal. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, quem está acompanhando aí a live, né, a gente pede desculpas porque as tecnologias que dão as suas oscilagens, mas aí eu vou aproveitar aqui para mandar um alô aqui para a galera que está ao vivo acompanhando, né? A gente está aí com o meu amigo Geopá, que é o gerente regional do Bagueiro, acompanhando a live, o Rinaldo Araújo, Luna Vitória, Sábio, Jonas, que é o técnico de campo aqui da Secretaria de Agricultura do Jupi. Também queria mandar um abraço para Sara Eloy, Salvo, Roberta Cordeiro, meu amigo Júlio Costa, a presidente da Associação do Sítio Bananeiras, a associação regional, na qual eu era presidente, foi a associação que eu iniciei meus trabalhos, minha amiga Madalena, que atualmente está conselheira tutelar aqui do município de Jupi, o amigo Ricardo Jucá, Hortência acompanhando também, Danilo, Mariana, e o grande companheiro Felipe Rocha, aqui, extensionista do nosso IPA, do Escritório do Município. Um time grande aqui. Muito bem. Acompanhando a nossa live, Reginaldo. Melhorou agora, Ricardo? Melhorou. Eu estava com a porta fechada, aí o sinal corta. Tá. Mas veja, então essa estrutura da secretaria ela é composta pelo gabinete do secretário, as duas secretarias executivas, da Agricultura Familiar e de Planejamento e Gestão, e os órgãos vinculados, ITERP, IPA, Adagro, ProRural, que é um programa, né, e a SEASA. Então, o SEASA, ITERP, IPA e Adagro, eles têm formato jurídico diferente da SEAF. A SEAF ela é uma secretaria executiva, enquanto o IPA é uma fundação, o ITERP é um instituto. Então, são formatação jurídica diferente, mas essa estrutura está sob a coordenação do secretário Dilson, né, que é o órgão gestor da agricultura no Estado. Inclusive, Reginaldo, a gente já está com a agenda para fazer uma live com o secretário Dilson. A gente vai falar um pouco detalhadamente de todas essas estruturas com ele, eu acredito que já na semana que vem. Então a galera aí já vai agendando, né, para a gente poder estar fazendo esse bate-papo também. Ô, Reginaldo, muito bem explicado, muito bem, né, dividida essa estrutura governamental voltada ao homem e à mulher do campo. Agora eu queria entender um pouco a questão dos recursos que o IPA trabalha. É um orçamento do Estado, é captado pelo Ministério da Agricultura? Como funciona a composição dos recursos que são direcionados para trabalhar o IPA, em todas as suas frentes? O IPA, ele, na sua essência, é mantido pelo recurso do Tesouro Estadual. Digamos que a parte de custeio, de pagamento de pessoal e de custeio operacional, manutenção de escritórios, combustível diário, essas coisas, elas são provenientes do Tesouro Estadual, quando não temos convênio para suprir essa demanda. Mas muitos convênios também, o recurso é captado junto ao governo federal para os investimentos ou para algumas ações de assistência técnica, e o Estado aporta a contrapartida também na forma de custeio. Por exemplo, um exemplo prático disso é o projeto Dom Helder Câmara, que nós estamos finalizando agora. Então, a proposta do projeto... Daqui a pouco eu quero que você detalhe a questão do Dom Helder Câmara, que é um projeto muito bacana, né?
Tá envolvendo várias famílias em vários municípios. Mas aí eu queria que a gente abordasse agora, eu queria que você falasse para a gente como é que está nesse momento de pandemia, de Covid-19, de ameaça do espalhamento desse vírus pelo interior, né, do estado, e já está em vários municípios uma situação realmente agravada, preocupante. Mas qual é a estratégia que o IPA está adotando para atravessar esse momento, para estar levando informação aos trabalhadores e às trabalhadoras? Tá, nós temos adotado, bom, internamente uma estratégia de proteção dos servidores. A gente tem seguido as orientações dos órgãos de governo para manter-se no trabalho de home office, né? A gente está suspendendo as atividades presenciais, isso pelo menos até o dia 15 próximo, que deve haver aí um novo anúncio de medidas do governo para as atividades do serviço público. E junto aos agricultores, nós estamos, primeiro, fazendo um trabalho de apoio através das redes sociais, né, no que é possível fazer. Então, a equipe técnica está orientada para formar grupos de WhatsApp, para socializar os seus números de contato, para, se o agricultor precisar de algum atendimento, fazer através das redes sociais. E também nós passamos a desenvolver diversos materiais técnicos, informativos, que pudessem ser levados ao conhecimento dos agricultores através dessas redes sociais. Então, são materiais de fácil acesso, que pode ser baixado em qualquer celular, mas que fala sobre, uma parte fala sobre os cuidados com a Covid-19, e a gente está avançando para uma fase de orientações técnicas, né? Então, já temos 3 números desse material que fala de questões técnicas, por exemplo, cuidados com pescado, cuidados com as sementes, né? Orientações de cuidados com as sementes. Saiu um material recente sobre o cultivo de palma forrageira. Então, nós estamos avançando para materiais simples, curtos, no máximo 2, 3 páginas, que possa levar algum conhecimento para os agricultores. E aí nós estamos nos escritórios, os escritórios com atendimento não presencial, de home office, né? Mas quando necessário a gente tem estabelecido atendimento presencial. Fizemos isso agora no início do credenciamento do auxílio emergencial. Então, vários escritórios abriram por um período de 15 dias, obviamente que tomando todos os cuidados necessários de proteção, né, ali de isolamento e tal. Mas, resumindo, nós estamos até o dia 15, segundo novas orientações, em os trabalhos presenciais, de capacitação, de reunião, todos suspensos, e a equipe está dedicada a fazer orientações via redes sociais e estabelecer esse diálogo com os agricultores através das redes sociais. Ok. Bom, está interessante. A gente agradece toda essa organização que a instituição vem fazendo para poder atender os trabalhadores, né? A gente sabe que, diante de todo o contexto, os trabalhadores acabam sendo, no final das contas, penalizados, porque, na verdade, toda a classe, todos os brasileiros estão sendo afetados. Eu tenho um carinho especial para a questão do agricultor e da agricultura familiar, porque realmente são várias feiras que deixaram de acontecer na região, então isso já possibilita escoamento de produção. Né? São agricultores aqui no município de Jupi, por exemplo, que nós tínhamos contrato com empresas de fast food, né, que faz a venda do alface, da tomate, grego, tomate caqui, e a gente está com esses contratos suspensos. Agora surgiu um momento aí que a gente teve uma reunião essa semana por videoconferência e informaram que vão retomar os semeios de alface a partir do dia 15, mas no final das contas, o trabalhador e a trabalhadora acabam pagando um preço muito alto. Né? E isso, o trabalhador não é infectado por esse bendito vírus. Né? Dentro da normalidade, sem o vírus chegar até a propriedade, aí já está tendo prejuízo. Imagina, né, se acontecer desse vírus chegar.
Então, está todo mundo no mesmo barco, a gente tem que realmente tentar entender as situações. E uma das coisas que assim, é muito aguardada, eu acredito que daqui da parte de todos os representantes de associações que estão assistindo a live, que assim, que quer saber é sobre a questão da semente, programa de semente, porque a gente acredita que a Covid-19 impactou diretamente na distribuição da mesma. E aí, você poderia falar um pouco sobre essa questão, tendo em vista que eu acredito que se não fosse Covid, eu acho que há um mês atrás a gente já teria recebido, né? Já, com certeza. E a meta do secretário, que a gente dialogou lá atrás, era de que a gente tivesse distribuído a semente em todo o Agreste até, no máximo, a primeira semana de maio. Mas aconteceram alguns fatos. Primeiro, quando surgiu a pandemia, o governo, para se organizar internamente, suspendeu todos os processos de compras. Suspenso tudo, porque o foco era a saúde. Então, o governo precisava compreender como é que estava ali a situação de recursos, saber qual era a demanda que a saúde ia ter, e aí ele foi liberando aos poucos, à medida que a gente ia conversando para dentro do governo, de que, olha, essa ação ela é importante, ela faz parte de um conjunto de serviços essenciais que vai além da saúde. Então, o diálogo em torno das sementes foi para isso, para que a gente entendesse que a semente era compreendida como uma ação essencial, porque a produção de alimento é essencial. Então, não dava para parar a produção de alimentos. Daí levou uns 15 dias para poder a gente ter de volta a liberação do processo de compra das sementes. Mas fizemos de forma mais agilizada, levou mais 15 dias para poder fazer o processo de licitação, só que nesses processos, 15 dias para cá, 15 dias para lá, a gente já tinha avançado pelo mês de abril quase todo. Então, o processo foi concluído no início de maio, final de abril para início de maio. Daí entra o processo de negociação com os fornecedores. E aí a nossa preocupação era principalmente com o milho, em função da chuva, e também aí toda uma estratégia de E quando essa... Está ouvindo? Então, o seu sinal está caindo. Eu acho que é o seu sinal, mas pode continuar que agora voltou. Oi, está ouvindo agora? Então, sim, Então, o fornecedor do feijão, ele mandou uma primeira encomenda da semente, que foram 40 toneladas, só que quando essa semente chegou em Bimirim, o teste de germinação deu muito baixo. Não era semente, era grão. Só deu 25% de germinação. Então, a gente não recebeu essa semente, porque foi recusada. Ele está enviando mais 40 toneladas, que chega segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, nós devemos ter feijão disponível para poder atender a demanda do território. E o milho, também aconteceu diversos entraves com o fornecedor. A gente só conseguiu receber a primeira carrada de milho a semana passada. Então, foram coisas, Ricardo, que fugiu da nossa gestão. Os fornecedores alegaram dificuldade de contratação de caminhão. Por exemplo, esse feijão está vindo de Goiás, então ninguém queria fazer viagem de lá para cá, porque tinha o risco da viagem, diversas barreiras sanitárias. Então, teve uma dificuldade de contratação.
E a gente está tentando normalizar isso. Para a gente está sendo doloroso porque já era um processo que deveria ter sido concluído no final de maio. E a gente sabe da dificuldade que é plantar fora de época. Não existe plantar fora de época, né? Você só planta se for na época do plantio. Mas estamos fazendo um esforço interno para superar isso. Os fornecedores nos garantiram que vão manter a dinâmica de entrega. O fornecedor do milho se comprometeu até o final da próxima semana em fazer toda a entrega restante que tem. O fornecedor do feijão, ele entrega um lote segunda-feira e ainda dentro da próxima semana ele promete entregar o segundo lote. Então, vamos aguardar que de fato isso aconteça para que a gente regularize aí a entrega da distribuição das sementes dos municípios. E o sorgo, a gente tem 2 fornecedores de sorgo, um com 30 toneladas e o outro com 33 toneladas e o outro com 17 toneladas. A gente só recebeu 20 toneladas de sorgo, então também outra dificuldade de transporte e tal. Mas o sorgo é menos preocupante porque o sorgo, como é para forragem, né, o clima frio do Agreste ajuda ele a se desenvolver. O mais preocupante é, de fato, o milho, né, e o feijão, que, né, pode ter a safra prejudicada. Mas vai dar certo. Ô, Reginaldo, beleza, muito bom esses esclarecimentos. Eu acredito que alguns presidentes de associações que estão acompanhando, os que vão acompanhar posteriormente, já começa a ter um direcionamento. Essa semente chegando, ela está chegando em Ibimirim, correto? Ela chega em Ibimirim e a gente já está com 5 caminhões. Chegando em Ibimirim, a gente já está de imediato levando para os municípios. O milho chegando e a gente botando nos caminhões, e nós estamos com 4 caminhões lá de prontidão, né, para atender a Agreste Meridional, a Agreste Central e a Agreste Setentrional. Nós estamos deixando as 2 matas um pouco mais na frente, porque a mata está chovendo, vai chover agora, entrar no período de chuva, então a mata pode esperar mais uns dias. A gente quer primeiro resolver os 3 agrestes, para poder depois adentrar na mata. Queria deixar um abraço aí. Só um abraço aqui para o meu irmão Luiz Gonzaga, lá de Salvador. Satisfação tê-lo aí. Legal. Sim. Dentro dessa previsão, você acredita que o GTG... Oi? Cortou um pouco. Pronto. Os municípios do Agora GTG mas do Feijão. Eu Os municípios do GTG do Feijão, você acredita certo. que Nós essa semana já até o final recebe? Recebe. O feijão chegando segunda-feira, nós estamos alocando 2 caminhões para atender primeiro os 11 municípios do território do feijão. Isso já está planejado e chegando em Bemirim, no outro dia os caminhões carregando e deixando. Já tem toda uma programação com o gerente de transporte para chegando o feijão. Essas primeiras 40 toneladas, né? A gente vai primeiro priorizar os 11 municípios do território do feijão e depois atender os outros que estão à margem do território. Muito importante. Mas a gente acredita que... Diga, pode falar. Então, desde quando eu participo dos movimentos sociais, eu sou novo, né, nesse meio, mas eu estou no movimento desde 2009. Né? E aí, uma das lutas que a gente sempre travou e tentou passar esse entendimento para as autoridades governamentais, principalmente na questão da semente, é que o IPA faça um trabalho voltado de comprar a semente do agricultor da região da gente, para que a gente consiga estar com essa semente sendo entregue no período exato, né? No período pré-chuva, né? Preparo de solo. E a gente sempre vinha defendendo isso, inclusive o trabalho na sua direção. Ano passado a gente tentou ensaiar algo que, no meu ponto de vista, foi interessante. E eu queria que você falasse assim, qual é a perspectiva disso acontecer, ou isso não é mais realidade,
A perspectiva do trabalho que você teve no ano passado, com aquele trabalho de extensão que o IPA fez para a questão do melhoramento do feijão, para a gente conseguir processamento, é interessante essa fala. É importante dizer que o trabalho que nós organizamos em torno do território do feijão, ele vai continuar. Aquele grupo de extensionistas coordenado pelo Pedro Balencinf, ele permanece. Nós estamos fazendo nos territórios um trabalho de priorização das cadeias produtivas e no território do Agreste Meridional nós temos 5 cadeias produtivas prioritárias: bovinocultura de leite, o feijão, raízes e tubérculos, galinha caipira. Então nós temos grupos de extensionistas que vão estar dedicados a ações específicas de cada cadeia produtiva dessa. E a cadeia produtiva do feijão, ela está entre as prioridades, e tem um grupo de extensionistas aí coordenado pelo Pedro, que vai dar continuidade a isso, com o apoio dos gerentes regionais de Lagedo, o companheiro Jeová está aí nos ouvindo, e de Garanhuns, né? O Júnior lá de Garanhuns. Então eles estão orientados a dar todo o apoio necessário a essa equipe para poder dar continuidade a esse trabalho de acompanhamento aí no território do feijão. Em relação à aquisição das sementes dos agricultores, essa ideia ela não está descartada, ela persiste no nosso planejamento. O que a gente precisa, Ricardo, é de um instrumento interno no governo que regulamente o programa Sementes. O programa Sementes do IPA, ele é um programa que tem 15 anos, né, mas ele não tem uma regulamentação. Ele não tem um decreto de governo, não tem uma lei, não tem nada que o regulamente. Então, a nossa ideia é trabalhar agora, nesse segundo semestre, um processo de regulamentação do programa Sementes do Estado, incorporando a semente crioula, né, como uma diretriz do programa e uma linha de ação do programa, para que a gente possa ter isso regulamentado, independente de governo, ele ser uma ação, né, de Estado que possa dar continuidade. Então, nós vamos trabalhar nisso, e a ideia trabalhada, discutida junto com o secretário Dilson, é que a gente possa ter, talvez para o ano, já aporte de recursos do Estado para essa compra de sementes crioulas. Porque não é só o território do feijão, é um conjunto de bancos comunitários de sementes que tem ao longo do Estado que precisam de apoio, né? Nós temos hoje mais de 120 bancos comunitários criados no Estado, implantados no Estado, é um trabalho importante das organizações da ASA, mas que eles precisam de apoio. Agora, a gente precisa criar os instrumentos internos, enquanto política pública, para poder viabilizar isso. Mas está na nossa meta de que essa ideia de comprar semente dos agricultores, as sementes crioulas, as sementes tradicionais, ela se viabilize, né, e seja uma ação de um programa que tenha um regulamento, que tenha uma normatização, né, que possa ser implementado enquanto política pública. Eu queria só aproveitar o Ariagildo, que é lá de Oricuri também, rapidamente, e o sertão do Araripe, né, dizer que a gente fez o trabalho de distribuição de sementes de janeiro, de fevereiro e março, né, foi concluído, a gente teve a grata satisfação de a semente no sertão chegar no tempo certo, um pouquinho antes do período que a chuva estava se intensificando. Então, lá a semente chegou e já chegou, né, no início do período chuvoso, e a gente conseguiu distribuir no sertão do Araripe mais de 500 toneladas de semente entre milho e sorgo, e também iniciamos, que aí é importante isso, uma segunda ação do programa Sementes, que é a distribuição de palma forrageira para estruturar unidades de multiplicação de palma forrageira. Então, nós temos disponível para o sertão do Araripe 500 mil raquetes de palma forrageira. Nós só utilizamos 100 mil. Temos ainda aproximadamente 400 mil raquetes de palma para estruturar unidades familiares de reprodução de palma forrageira. Agora,
o sertão do Araripe estava chovendo muito agora, recentemente, graças a Deus, de fevereiro para cá. E palma, a gente não planta palma no período de chuva, pelo contrário, a gente planta palma, né, no período mais de estiagem. Então, nós estamos aguardando um pouco mais para retomar esse trabalho com a palma, né, quando houver a condição de plantio sem nenhuma possibilidade de perda, a gente vai retomar o trabalho de palma forrageira no sertão do Araripe. Já fizemos, inclusive, uma importante parceria com as prefeituras de Santa Cruz, Santa Filomena, iniciamos a parceria com a prefeitura de Oricuri e fizemos uma parceria grandiosa com a ONG Caatinga, onde foram distribuídas quase 100 mil raquetes de palma, né, para as famílias acompanhadas pelo projeto Dom Helder Câmara. Queria só registrar isso para saudar o povo lá do Araripe também. Beleza, muito importante. Existe alguma... A gente só tem 10 minutos de live e tem muito assunto, a gente já vê que vai ficar um monte de coisa sem a gente falar. Vou dar uma priorizada aqui. Bora lá. Existe alguma previsão de ter também direcionado palma aqui para a região agreste, mais para essa região de Garanhuns, Lajeado, Jupi, São João, São Bento? Tem discutindo o tempo certo, porque não dá para cultivar palma. Cortou um pouco aqui. Voltou. Pronto. Não, essa discussão da palma, ela vai se dar em todo o estado. Agora, o tempo do cultivo da palma no Agreste é um pouquinho mais na frente, a gente vai discutir no tempo certo. Mas também tem a ideia do secretário Dilson de implantar essas unidades de multiplicação de palma em todo o estado. Eu queria... Bom, não sei se vai dar tempo para a gente falar do programa de aquisição de alimentos, né, que é a lei... O carro-chefe. Mas entre nesse tema, porque aí depois eu tento pontuar bem rapidamente as outras questões. Vamos falar do PA. Tá, é só rapidinho. Foi criado a lei estadual publicada no Diário Oficial de ontem, a lei 16.688, não, é 16.883, eu acho, mas o número é o de menos. Mas cria o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, que é uma iniciativa importante do governo do estado para regulamentar a compra de alimentos de produtos da agricultura familiar. Essa lei, ela regulamenta duas coisas. Primeiro, a compra institucional. Os órgãos do estado que compram alimentos, eles terão que assegurar o mínimo de 30% destinado a produtos da agricultura familiar. E cria também uma linha de programa estadual de doação simultânea, de compra direta com doação simultânea, ou seja, a possibilidade do governo do estado aportar recursos, né, na compra direta de alimentos dos agricultores para doação simultânea. Isso significa, Ricardo, a abertura de um mercado anual de venda de produtos da agricultura familiar, da possibilidade de venda de produtos da agricultura familiar, de aproximadamente 13 a 15 milhões de reais por ano, só a partir desse instrumento, dessa lei estadual. Importante dizer que soma-se a isso o mercado da merenda escolar do município, da merenda escolar do estado, da compra institucional dos órgãos federais. Então, as organizações da agricultura familiar, as cooperativas, as associações, precisam estar atentas para organizar sua base de produção para atender esse mercado. É um mercado aí de mais de 40 milhões de reais por ano, se a gente considerar todas as possibilidades de venda que tem. Obviamente que tem aí se estruturar as unidades de beneficiamento, né? Alguns produtos precisam estar embalados, precisam estar congelados, e isso... Reginaldo, nessa nova política, nessa nova lei que foi aprovada, o que me gerou dúvida foi em relação ao PENAI. Como é que ficaria essa questão do PENAI? O governo do estado teria 30%
do PENAI mais 30% do PAA, somando 60%, ou não? Tem uma... São duas coisas diferentes. O recurso do PENAI é um recurso que vem do governo federal e ele já é regulamentado que precisa destinar 30%. O que está sendo regulamentado é o recurso do Estado, fonte do Tesouro Estadual. Então, se tem a escola estadual, escola técnica estadual, quando ela compra merenda, ela não compra com dinheiro do PENAI, ela compra com recurso do governo do Estado. Então, aquele recurso, ele precisa estar resguardado 30%. Então, esse projeto de lei, ele se soma ao que é do PENAI. Ele é uma somatória, são fontes de recursos diferentes. Então, é mais um mercado que se soma ao mercado da merenda escolar, que já é regulamentado. Ok, muito boa. Inclusive, também teve outra aprovação, que foi a questão da CNH popular, né, para a agricultura familiar, o requerimento aí do Doriel Barros. Isso é importante, uma iniciativa do deputado Doriel, que incorpora no CNH popular os agricultores familiares. Muito bom. Eu queria falar um pouco do GTG, né, o GTG do Feijão, que é o Grupo Territorial de Governança, onde a gente tem a COPAP, que está aí brilhantemente lembrando a questão da unidade de beneficiamento, que eu não sei, ele pode confirmar aí para a gente se os equipamentos já estão montados, testados, funcionando. A expectativa do Agreste, dos feijoeiros dessa região, é que a gente comece a beneficiar esse ano o feijão já, né? Então, é muito importante a estratégia, toda a estratégia de extensão voltada para o território do feijão. É muito importante que o IPA olhe muito carinho. Isso nós temos total interesse de fortalecer essa iniciativa. E principalmente a parte de extensão, a parte de gestão, que aí vai envolver a extensão diretamente. Estou muito preocupado com essa questão da cooperativa. Bora voltar a discutir sobre isso. Não pode dar um passo errado nesse momento, né? E principalmente que agora que o ProRural deve estar encerrando suas atividades, então vai ser importante o IPA assumir também esse papel de maior proximidade com o GTG. Para a gente pontuar rapidinho, a gente tem alguns minutos ainda. Dois programas que o IPA tocava, que era o Terra Pronta e o Caminhão Pipa. Qual a possibilidade desses programas retornarem ou esses programas já terem o entendimento que eles não são viáveis para o IPA tocar? Veja, o Caminhão-Pipa, o programa de distribuição de água, ele foi entendido pelo governo como uma ação de defesa civil. Então, não é papel do IPA fazer trabalho de defesa civil. Então, os recursos alocados para a contratação de caminhão-pipa, ele é uma iniciativa da Defesa Civil do Estado, do governo federal. E esse trabalho de defesa civil, ele hoje é um papel da Defesa Civil Nacional, que contrata o Exército para fazer esse trabalho de distribuição de água. Então, o programa Carro-Pipa foi encerrado, a fonte financeira do Estado, que o IPA fazia gestão, ela foi encerrada em 2016. Os últimos contratos são de 2016 e não teve mais aporte financeiro 2017, 2018 e 2019 e nem tem agora 2020. Então, é uma atividade que não é inerente ao objetivo do IPA. O IPA faz assistência técnica, faz pesquisa e tal, mas não é uma ação de defesa civil. Porque se o município está em situação de emergência, quem atende à emergência é a Defesa Civil, nesse caso está incumbido para a Defesa Civil Nacional. O programa Terra Pronta, o Tribunal de Contas do Estado encomendou um estudo e esse estudo apontou para uma inviabilidade, o que se chama de custo-benefício inviável, ou seja, o aporte financeiro que era dado ao programa não tinha um retorno esperado, obviamente por questões de gestão, questões da dinâmica do programa que tinha equívocos. Então, o programa foi encerrado. Né? Por orientação do Tribunal de Contas, ele foi encerrado. A gente está no IPA há 1 ano e meio, ainda não tem uma discussão de retomada desse programa. Eu diria que ele pode vir a ser discutido uma retomada, mas em outro formato, associado a uma outra lógica de produção,
né? A gente está numa perspectiva de fazer uma visita ao estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, que tem outra dinâmica associando aração, produção de forragem, subsídio de sementes. Então, a gente precisa um pouco que repensar essa ideia dos investimentos, porque o Terra Pronta ele absorvia anualmente de 40 a 45 milhões de reais por ano do governo. Então, era um programa que tinha um custo altíssimo. Ô Reginaldo, a gente defendeu na construção da matriz do território do feijão, aqui no Agreste de Pernambuco, a possibilidade do Terra Pronta voltar realmente com uma nova roupagem, porque a gente também tem o entendimento quando o representante na época dos trabalhadores que não atendia a contento o programa de aração de terra realizado na época pelo INPE. Mas aí surgiu uma construção de uma proposta que está dentro da matriz do GTG de feijão, que a gente entregou ao secretário Dilson, a possibilidade de se trabalhar com os municípios, né? De o IPA talvez direcionar recurso para que... Esse é um dos caminhos. E além dos municípios, Ricardo, também a possibilidade de trabalhar com os consórcios de município. De você fazer uma ação territorial, onde o consórcio do município... né, você pode, inclusive, ter um programa de assistência técnica territorial liderado pelo consórcio, onde o IPA participa, o município participa, você tem uma gestão territorial, você faz o programa Terra Pronta associada à semente, a um programa de produção de forragem, ou seja, tem aí uma possibilidade enorme de diálogo com essa perspectiva territorial, né, de você ter ali, agregar aos municípios. Eu acho que é um caminho e precisa ser perseguido esse caminho e dialogado sobre ele. Ô Reginaldo, para a gente, estamos caminhando para o fim, e aí eu queria fazer um apelo, né, a você leve, né, ao nosso presidente do IPA, ao secretário, né, de Desenvolvimento Agrário, a questão do suporte aos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, né? Tentar construir uma nova roupagem que eles passem a ser acompanhados como antigamente, que era muito importante, o extensionista do IPA acompanhando as reuniões, né, trabalhando na formação, aquela formação de patriota, na época que ele estava à frente do Pró-Rural, para os conselhos municipais, foi importantíssimo aquele trabalho de formação, de capacitação, de organização de estatuto, e também talvez talvez o IPA debruçar sobre aquela proposta do Conselho Estadual da criação dos territórios dos territoriais, dos conselhos municipais territoriais, para poder ter assento do Conselho Estadual. Eu acho que são temáticas muito boas para aproximar as instituições do povo, né, do trabalhador. Com certeza, isso já temos dialogado sobre isso e o secretário Dilson tem preocupado com isso. E agora, com esse vácuo que vai ficar com o Pró-Rural, a gente precisa repensar também como o Estado suprir se bem que há um esforço colocado para que seja retomado, reapresentado um programa da dimensão que foi esses últimos 6 anos do Pró-Rural. Mas tem razão e precisa de uma atenção os conselhos municipais. O secretário Dilson está em diálogo permanente com o presidente do Conselho Estadual, o companheiro Germano lá do Serta, e isso é pauta constante das reuniões do Conselho Estadual. Vamos avançar nisso. Eu queria, Reginaldo, primeiro frisar aqui, o amigo Ricardo Jucá disse que dia 20 de junho já está funcionando as máquinas do beneficiamento de feijão da cooperativa de São João, graças a Deus, né? Queria aqui desde já agradecer todo o equipe de Ricardo Jucá, toda a equipe, né, do nosso Pró-Rural, né, que a gente vai sentir muita falta desse parceiro que é muito próximo dos trabalhadores. Reginaldo, ele também informou que vai passar no Globo Rural, então domingo talvez esteja passando no Globo Rural no território do feijão. Eu estou vendo aqui as mensagens dele aqui, a parte agora dizendo que é muito importante e boa a ideia dos territórios no assento do Conselho Estadual. Isso já foi discutido no Conselho Estadual, eu acho que inclusive incorporado no regimento interno, a ideia de que os conselhos regionais, territoriais tenham um assento no Conselho Estadual. Mas é isso, Ricardo. Temos muitos desafios pela frente, mas o importante é que a gente
mantenha sempre na perspectiva de superar esses desafios e não deixá-los ser esquecidos.